Episódio 54, Dragon Quest Dino Daibuken Fly, o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E os acontecimentos desse episódio você vai encontrar a partir da 14ª página do capítulo 193 até o capítulo 197 completo do mangá. E o episódio já começa com Hadare partindo para cima do Baran usando o Iora. Quando o Baran e Dai se proteger, na verdade o Hadler não solta o poder e ele se move rapidamente para trás de Baran e golpeia ele. O golpe é tão forte que arremessa Baran contra o chão com muita força e o Dai fica ali olhando surpreso. O Baran vai se levantando com dificuldade, mas o Dai, vendo a situação ali, reage com a emoção e começa a preparar um Bejirama. Mas o Baran interrompe o Dai e o Hadler aproveita para acertar um socão arremessando o Dai contra a parede. O Dai então se choca com a parede e depois cai no chão ali próximo do Baran. Enquanto o Dai tenta se levantar ali dizendo que é muito difícil vencer dessa forma, e o Baran também acha que eles vão acabar sendo derrotados, o Hadler não dá sossego e já começa a preparar um Bejiragon e lança contra os dois. O ataque levanta bastante fumaça, a fumaça vai se dissipando pouco a pouco, Baran e Dai aparecem utilizando a aura dracônica. O Dai aparenta estar um pouco mais debilitado que o Baran e o Baran olha fixamente para o Hadler. A cena corta e vemos que o Verne já descobriu que o Baran percebeu que o Hadler tem um núcleo sombrio. E agora talvez Hadler tenha alguma chance de sair vitorioso, pois Dai e Baran não poderão utilizar todos os seus poderes com medo de explodir o núcleo sombrio. A cena volta para o Hadler aterriza no chão e ele percebe que tanto Dai como o Baran estão se segurando e chega a cogitar que eles tenham se acovardado ou não estejam acostumados a lutar juntos. E o Hadler já pergunta onde é que está o Giga Break do Baran. E também provoca o Dai perguntando se ele não quer vingar a morte de seu mestre. O Dai olha o ferimento no peito do Hadler e conclui que ele não sabe que tem uma bomba em seu peito. E pensa que se talvez ele contar ao Hadler, o Hadler pare de lutar. Quando o Dai está prestes a contar, ele é interrompido através da telepatia do Baran. E Baran diz que o Dai não deve contar. Isso porque o núcleo sombrio pode ser detonado pelo seu criador, ou seja, o Verne pode a qualquer momento explodir o Hadler. E o Baran teme que se o Hadler perceber, o Verne vai detonar a bomba no mesmo momento. Tanto o Baran quanto o Dai eles podem sobreviver, segundo o próprio Baran, mas seria impossível eles conseguirem salvar os amigos do Dai que estão na superfície. O Hadler continua pressionando para que tanto o Dai e o Baran ataquem com poder máximo e pergunta se eles estão tramando alguma coisa. Baran responde que não e começa a preparar o seu Giga Break. O Hadler fica feliz enquanto o Dai parece bastante assustado. Baran mente para o Hadler e o Hadler acredita que eles estavam só testando ele. O Hadler saca sua espada e começa a preparar também seu ataque mais poderoso, enquanto o Dai questiona o que Baran está fazendo. E então começa a explicar ao Dai que ele pretende fazer com que o Hadler exploda, e para isso o Baran vai decapitá-lo, porque assim a explosão não será imediata. Verne deve demorar alguns segundos para ativar a bomba. E então Baran usará sua aura dracônica para tentar conter a explosão. O Dai não concorda porque eles não sabem se isso vai funcionar e eles correm um grande risco. Baran se mantém em sua posição e pergunta se o Dai confia nele. O Dai e o Baran ficam em silêncio por um momento e novamente o Baran pergunta se o Dai confia. E Dai responde que se for só em força ele confia mais do que ninguém. Baran elogia a resposta e diz que também confia na força do Dai, pois ao ver o Dai lutar com Fenbran, ele percebeu que o Dai está muito mais forte do que quando eles lutaram um contra o outro. E Baran diz estar impressionado de ver o quanto o Dai cresceu, mas que somente ele poderá executar esse golpe e usar sua abundância de aura dracônica para conter a explosão. Por isso Dai terá que confiar em Baran. E por garantia, Baran pede que o Dai tire os amigos dele dali. E é impressionante o quanto Baran pensou rápido aqui, inclusive o Gigaden foi não só para atacar o Hadler, mas também abrir um buraco no teto para que o Dai pudesse sair. E é o que ele pede que o Dai faça. Baran promete que, independente do que acontecer com ele, ele dará cabo do Hadler e deixará a cargo do Dai enfrentar o Verne e pede então que o Dai prometa que vai vencer por ele e também por quem acredita nele. Hadler e Baran começam a gritar e elevar seus poderes, enquanto Dai parece relutante e preocupado. Hadler comenta da imensidão do poder dele e do Baran, Baran com seu Giga Break e o Hadler com seu Ultra Combustão Devastadora. E o primeiro que acertar o ataque vencerá a luta. E essa cena é muito boa porque ela vai elevando a sua expectativa para o que vai acontecer, porque tudo pode acabar em apenas um golpe. E o Dai tá ali na dúvida se ele vai ajudar também. Então Dai também pensa em usar sua aura dracônica para tentar conter a explosão. E assim ele vai ativando seu emblema. Mas telepaticamente o Baran outra vez interrompe o Dai, pedindo que ele não interfira porque tudo vai ser questão de time. E se Dai interferir, talvez Baran possa fracassar no seu ataque. O Dai fica hesitando e o Baran pergunta se o Dai não disse que confiava na força dele. O Dai então concorda e diz que assim que o Pop e os outros estiverem salvos ele vai voltar para ajudar. E faz o Baran prometer que não vai fracassar.
Baran responde que sim e promete que ficará bem. Baran então toma posição para partir para o ataque, o Hadler também, e assim o Baran parte para cima do Hadler e pede que o Dai vá. E Hadler também parte para cima do Baran. Baran grita o nome de seu ataque, e Hadler também. Por um momento, Baran parece ser surpreendido, mas rapidamente ele contra-ataca com a Dragon Fang atingindo o braço que está a espada de Hadler, conseguindo ali uma brecha e aplicando o seu ataque do Giga Break no pescoço do Hadler. Nesse momento, Dai olha para trás se perguntando se o Baran conseguiu. Mas para surpresa de todos, Baran não consegue cortar completamente a cabeça do Hadler. O Hadler aproveita a abertura e também usa suas garras para tentar atingir o Baran. Vemos o sangue jorrar no rosto de Baran e também do Hadler. E Dai no último instante recebeu o ataque direto para salvar seu pai, o que fez o Hadler ficar muito surpreso. Ele retira as garras do Dai e então Dai vai caindo em câmera lenta. Baran então também se dá conta e grita o nome de batismo de seu filho. E o ferimento parece ter sido muito grave, Dai começa a sangrar muito. E enquanto está caindo em câmera lenta, vemos ali diversas gotículas de sangue do Dai se espalhando pelo ar. Até que Dai cai inconsciente. Baran, ao ver isso, fica furioso e dá um chute no Hadler. E em seguida vai rapidamente para junto do Dai. Ele segura o Dai em seus braços e pede que Dai aguente firme. Porém, ele percebe que o ferimento foi profundo demais. E, inclusive pode ser fatal. O Dai dá sinal de vida e o Baran grita o nome dele de batismo novamente. O Dai percebe que Baran está falando com ele. O Dai comenta que não deu certo e que é estranho que o Giga Break não estava tão poderoso quanto quando eles lutaram um contra o outro. E em seguida Dai começa a tossir sangue. Baran pede que o Dai fique quieto e começa a curá-lo. Em pensamentos, o Hadler se questiona como ele ainda continua com a sua cabeça, pois aquele era o ataque mortal do Baran e ele atacou na distância correta. Hadler soca a parede ao mesmo tempo que grita como. E o Qvern surge dizendo que vai responder essa pergunta como se tivesse lido a mente do Hadler. Em relação ao mangá, tudo que a gente viu até agora é muito parecido com o que temos lá no mangá também e foi muito bem adaptado até aqui. A única diferença significativa até então é que lá no mangá o Dai sangra ainda mais do que aqui no anime, que no anime acaba sangrando, mas o sangue ele se dissolve muito rapidamente. Além de que o momento que o Dai está caindo não são só gotículas que acabam aparecendo no ar, mas sim várias manchas de sangue, mas ainda assim eu gostei da adaptação aqui do anime. Voltando ao Qvern, ele explica então por que o Baran não conseguiu cortar a cabeça do Hadler. Foi porque quando o Baran utilizou a espada para cortar o Qvern ao meio, o sangue do Qvern tem uma composição igual a do magma do mundo dos demônios, e além dele ser fervente, ele também tem um ácido poderoso, o que acabou por danificar o corte da espada. E apesar dela poder se regenerar, não houve tempo ainda o suficiente para que a espada se regenerasse sozinha. E por isso a espada se tornou mais ineficaz contra um ser muito poderoso como Hadler. E o Qvern finge de bonzinho ali dizendo que vai deixar com Hadler para ele derrotar o Baran, que deveria ser o alvo do Qvern. Hadler não sabia que Qvern foi designado para matar o Baran, e Qvern, vendo os ferimentos do Hadler, pede que o Pirorou o cure. O Qvern ainda bota mais pressão no Hadler, dizendo que ele não pode ter misericórdia e tem que esmagar os dois. E mesmo que Hadler não queira, ele tem vantagem sobre o Baran porque a espada dele ainda não foi regenerada. Qvern ainda diz que Hadler não tem muito tempo, o que faz com que Hadler fique surpreso, afinal de contas como Qvern soube disso. Pirorou dá uma interferida ali, disfarça e ainda vai curar o peito do Hadler. E Baran, observando, descobre que tanto Pirorou como Qvern sabem que o Hadler tem um núcleo sombrio. E Qvern só está saindo dali para evitar de ser atingido pela explosão do núcleo sombrio. De maneira irônica, o Qvern deseja sorte para o Hadler e também para o Baran, mas dizendo ao Baran que não vai adiantar muito. E assim o Qvern sai fora com Pirorou. Hadler comenta que não queria vencer a luta com a ajuda do Qvern, porém ele não tem tempo para aguardar que Baran e Dai se recuperem. Hadler promete não se segurar e começa a carregar um novo feitiço. Baran, em seus pensamentos, diz que se parar de curar o Dai agora, talvez ele morra, e resolve continuar curando o Dai, mesmo que seja atacado. Dai pede que o Baran se esquive e que deixe ele de lado para ir lutar. Hadler lança um Ionazum. A cena corta e mostra a imagem de longe e vemos uma grande explosão. E aqui agora vem uma parte diferente do mangá que a gente não teve nesse episódio. No mangá nós vemos o Dai gritar e uma explosão acontecer. E na sequência temos uma cena em que a gente vê o Braz. E lá na casa dele, enquanto o Dai estava sendo atacado, algo acabou caindo e quebrando. Braz e os outros acabam achando o berço do Dai quando ele chegou na ilha, e assim o Braz pega o berço no colo. Ele troca uma ideia com os homens que estão acompanhando ele na ilha, e em pensamento se pergunta se o Dai está bem,
e pede que Dai tome cuidado e retorne para eles. Só depois é que temos a sequência aqui da cena do Hadlar. E Hadlar fica surpreso ao ver que o Dai usou sua aura dracônica para proteger a si mesmo e seu próprio pai. O Dai está bastante ofegante e o Baran acaba censurando a atitude dele. Mesmo ainda muito ferido, o Dai finge que está tudo bem. Dai sente dor e começa a sangrar novamente. E Baran pede que Dai pare de fingir que está bem. E Dai desabafa demonstrando sua insatisfação na forma como eles têm lutado, cobrindo um ou outro e pisando em ovos. E ele pergunta se eles não são uma família. No mangá ele pergunta se eles não são pai e filho. Dai diz que se eles vão lutar juntos, que seja de verdade, de corpo e alma. E ele acredita que se eles lutarem juntos de verdade, pode até nascer algum poder novo. Talvez um último poder. E isso faz com que Baran pense no último poder e ele olha a Dragon Fang. Aqui ela aparece no chão, no mangá ela aparece na mão do Baran. Enquanto isso, o Dai tenta partir para cima do Hadlar, mas ele acaba caindo no meio do caminho. Mesmo assim, o Dai continua persistindo, dizendo que não foi nada, e o próprio Hadlar acaba comentando em seus pensamentos sobre a vontade infinita do Dai. Baran, vendo que o Dai não está em condições, diz que vai seguir o que o Dai quer. Mas quando o Dai se vira, o Baran usa o feitiço na testa dele. Então ele começa a ficar com sono e o Baran pergunta quem é que deu o nome de Dai para ele. Ele responde que foi seu avô. E temos um flashback do Dai ali contando como foi encontrado, que tinha um D no seu bercinho e que por isso o nome foi dado com a letra D, para que o Dai tivesse a primeira letra do seu nome com a mesma letra do nome que seus pais o deram. E essa cena é uma cena extra que não encontramos no mangá nesse mesmo momento. Dai pergunta por que ele está com sono e o que o Baran fez, e o Baran conta que usou um feitiço de sono Honzek, também conhecido como Lali Homo. Baran diz pro Dai deixá-lo lutar e ir dormir. No anime não explica, mas no mangá o Baran explica que esse feitiço tende a não funcionar em pessoas fortes, mas que funcionará no Dai porque o Dai está muito enfraquecido. Voltando ao anime, o Dai pergunta por que ele tem que dormir e diz que vai lutar com Baran. Baran responde que se Dai ficar parado, os ferimentos dele vão sarar, pois o Dai é um cavaleiro do dragão e sua regeneração deve ser forte. Dai pergunta novamente por quê, e o Baran responde que é isso que os pais sempre fazem. Na legenda não ficou muito claro, mas o que o Baran quis dizer é que os pais agem sempre pelo bem dos filhos, independente do desejo que o filho tenha, e que Dai entenderá quando crescer. O Dai tenta resistir e diz que vai lutar ao lado do seu pai, e Baran tem um flashback em que ele lembra do Dai quando ele era bebê. Baran diz ao Dai que este é um bom nome, mas pede que Dai guarde um espaço em seu coração para o nome que seu pai e sua mãe escolheu. O nome Dino, que no idioma do reino de Alkid significa dragão forte. Dai, chorando, pergunta por que todos fazem isso com ele, pois até o Avan utilizou o feitiço Astron para tirar ele da batalha. E Baran diz que entende o Avan, e que afinal de contas parte do Baran aprendeu a ser humano. Chorando, Dai diz que este não pode ser o fim e ele acaba caindo adormecido. E Baran o acolhe em seus braços. E nesse momento, Baran novamente relembra de quando tentava fazer o Dai dormir. E ele não conseguia fazer isso direito, sempre era a Sora que tinha que fazer. E Baran admite que Sora tinha razão, como sempre ele não sabe botar o Dai para dormir. Depois de deixar o Dai seguro num canto, Baran fica mais sério e ativa o emblema do dragão olhando para o Hadlar. Hadlar diz que o Baran é um pai nato, arriscando-se pelo próprio filho. Baran segue na direção do Hadlar, dizendo que jurou que nunca mais usaria esse poder, mas ele o usará agora. E assim Baran fere sua mão com a Dragon Fang. O sangue de Baran começa a mudar de cor e ele vai aumentando seu poder. E explica que não colocou o Dino para dormir por estar preocupado com ele, mas sim porque ele não quer que seu filho o veja naquela forma de Ryuuma-jin novamente. Baran completa sua transformação e Hadlar fica ali tremendo na base, vendo que agora enfrentará o Ryuuma-jin. Mas logo ele fica feliz ao deduzir que Baran quer lutar com ele com poder máximo, e Hadlar diz aceitar o desafio. Hadlar parte para o ataque, mas Baran é muito mais rápido que ele e acerta uma joelhada em seu estômago. Baran manda o Hadlar morrer e diz que eles vão juntos para o inferno. Hadlar fica gemendo de dor e o episódio acaba mostrando Dai inconsciente. Essa parte mais pro final nós temos umas pequenas diferenças, por exemplo, ali o flashback que o Baran tem com a Sora é mais estendido aqui no anime. E quando o Dai fala do Avan, aparece ali uma imagem do Avan no mesmo quadro que o Dai. Eu não sei vocês, mas esse episódio para mim foi fodástico, foi muito bom, ainda melhor do que o anterior. Tivemos aí várias surpresas, por exemplo, a questão da espada do Baran não ter funcionado porque ela está sem o corte por conta do ataque que ele fez
lá no Kill Vern, e também a revelação do Baran de que o Vern pode detonar a bomba a qualquer momento se o Hadlar perder ou se ele descobrir se voltar contra o Vern. E esses elementos tornaram a batalha ainda mais tensa. Os momentos ali que tem a preparação para que houvesse aquele ataque que poderia ser o ataque definitivo foi muito legal também, muito bem trabalhado ali. E o Dai surpreendeu pelo menos 2 vezes em que ele acabou defendendo o Baran e salvando a vida dele. E o que o Dai falou tinha realmente sentido dos dois lutarem juntos. Afinal de contas, até agora eles não uniram forças de verdade, ficou um se preocupando demais com o outro, o Dai salvando o Baran a todo momento, o Baran preocupado com o Dai para salvá-lo também. Mas no final das contas, o pai nunca ouve o filho e acabou tomando ali a decisão final para cumprir seu papel como pai e proteger o seu filho. Fiquei impressionado que a censura deu uma aliviada, a gente teve bem mais sangue nesse episódio aqui, tanto do Baran escorrendo o sangue da mão dele, o sangue saindo do Dai, apesar de não ser exatamente como no mangá, que é muito mais sangue. Nós tivemos realmente um episódio raiz de anime shonen, tal qual a gente tinha lá nos anos 90 e inícios dos anos 2000. Você acha que se o Baran unisse as forças com o Dai, seria diferente a situação, que não chegaria a esse ponto dele ter que utilizar o poder do Ryumadin? E o anime tá sensacional, cada episódio é melhor do que o outro, esse 54 já foi melhor do que o 53, e acredito que o 55 vai ser melhor também do que esse aqui. E você, o que achou do episódio 54 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020? Deixa sua opinião aqui nos comentários, valeu e vejo você no próximo vídeo.